isso? Eu não vou conseguir fazer o negocinho? É para baixo. Mas eu estou apertando para baixo. Ok. 15 minutos eu tenho, né? São 15 para comunicação, gente. Não me assusta. Esse ano eu não ensaiei, mas eu não vou levar 45 minutos. Brincadeira. Bom dia. Meu nome é Ana Flávia, então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da pesquisa que a gente tem conduzido na Universidade de Chicago no último ano. A tradução ela não soa muito bem em português, eu acho. Análise de domínio parece uma coisa assim muito... O que é isso, né? Pode ser tudo, mas também pode ser nada. E o ensino de português para fins específicos, então uma alternativa à queda no número de matrículas em universidades estadunidenses. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre em que momento dessa pesquisa a gente está. A gente começou ela no ano passado. E ela está em andamento, né? A gente não tem resultados. Eu trouxe um pouquinho das minhas análises até o momento, mas ela está totalmente na fase de pilotar instrumentos de pesquisa. Então, se tudo der certo no Conecta do ano que vem, eu trago resultados da pesquisa. Okay. Então, no ano passado, para quem lembra, eu já falei um pouquinho sobre os números e a queda no número de matrículas nos cursos de português. O português nos Estados Unidos ele é uma língua considerada menos procurada, né, as LECTs, as Less Commonly Taught Languages. E a gente lida com pouquíssimos estudantes, os números das disciplinas geralmente são minúsculos, assim, né? Nos anos anteriores a gente teve disciplinas com 1 estudante e ela continua aberta, 2 estudantes, 5 estudantes, é muito pequeno. No final do ano passado saiu o relatório da Associação de Línguas Modernas da América, a AMLA, que é uma grande, muito conhecida, muito forte associação nos Estados Unidos, que publica, acho que a cada 10 anos, um relatório com os números de matrículas nas universidades americanas. E foi um relatório que teve muita repercussão, porque ele falou sobre, deu muito destaque à queda no número de matrículas em línguas adicionais em geral, na grande maioria de universidades americanas. Claro que eles falam sobre muitas justificativas, uma delas o impacto da pandemia também, mas eles também falam de alternativas, como que as universidades podem se movimentar para tentar contornar esse problema, né? E vou falar um pouco também sobre o grupo de pesquisa que está tocando, né, a análise de domínio, nesse nicho que eu vou falar mais para frente, que é um grupo de 6 professores do português, inglês, francês, espanhol, alemão e chinês, e todos nós estamos trabalhando com o mesmo grupo, com o mesmo domínio, né? E a gente chegou à decisão desse domínio porque a Universidade de Chicago ela é muito forte na área de economia e negócios, e é onde estão a maioria dos nossos estudantes. São estudantes dos cursos, dos programas de economia e de business economics, que eu traduzi por negócios. Não sei se essa é a tradução que eu deveria usar, mas eu acho que é mais compreensível. Então, eles representam o maior número de ingressantes na universidade a cada ano, e cada vez menos esses estudantes se matriculam nas disciplinas de língua, indicando, então, essa necessidade, do nosso ponto de vista, né, do grupo de pesquisa que a gente tem conduzido, de criar aulas de línguas mais conectadas às experiências acadêmicas e profissionais desses estudantes, então, de forma que a gente criasse oportunidade para fornecer oportunidade para esses estudantes lidarem com comunicações, tanto orais quanto escritas, sociais e profissionais, que sejam mais específicas e mais relevantes ao contexto onde eles vão atuar depois da graduação, né, que, sendo a Universidade de Chicago uma universidade privada e a mais cara dos Estados Unidos, me perdi. Aqui. Vão atuar em organizações lucrativas, né? Então, a gente vai trabalhar com contextos de multinacionais
onde esses estudantes vão ou trabalhar ou fazer estágio nos Estados Unidos ou no exterior. Então, esse é o nicho da nossa pesquisa, né? Voltei. Okay. Ano passado também eu falei um pouquinho, isso é só para contextualizar, eu vou passar bem rapidamente por esses números, até porque vocês não conseguem ver, porque está muito longe, né? Mas esses são os números da Universidade de Chicago. Esse daqui é o número total de matrículas acho que desde 2000 e... Espera aí que eu vou ver, aumentar aqui para mim e aí eu consigo mostrar para vocês. Eu acho que é importante contextualizar, né? Ele começa em 94 e o último dado aqui é de 2022. E esse pico, o último pico foi em 2013 e depois só caiu. E essas são todas as disciplinas de línguas estrangeiras, com exceção do inglês, né? Então, depois de 2003, só caiu, né? Não existe algo que tenha... Espera aí que eu estou tentando voltar aqui para eu ver. Ok. E uma das possíveis explicações seria um número de estudantes internacionais. Mas aqui, nesse outro, a gente tem o total de 7.000 estudantes a cada ano e o número que só cresce desde 94, quando os dados começaram a ser coletados, e o número de estudantes internacionais é isso daqui. Então, não é uma justificativa, né? E o que sempre me deixou muito de boca aberta é os números do português, que vocês vão ver aqui, que são as 6 línguas com mais matrículas, e aqui as 7º ao 12, e o português não está nem entre as 12 línguas mais procuradas na Universidade de Chicago. E esse é o relatório do MLA, que é a Associação de Línguas Modernas, que colocou o português nesse grupo com o russo, o grego antigo, o hebreu bíblico, o português e o hebreu moderno. Opa! E aqui a gente vê, por alguns anos, né, de 60 a 2021, o português também ele tem... Nossa, não consigo falar no microfone e apontar, porque eu tô aqui. Aqui, 2013 é o último pico e depois só caiu, né? E esse outro, o português em relação a todas as línguas com mais matrículas, que está aqui. Vocês podem ver que a média geral, ela cai, é sempre negativa aqui, e o português ele está aqui também com uma queda de 20% em matrículas e depois de 21% de 2016 a 2021. Então, todo mundo se pergunta, isso são para todas, não todas, mas a grande maioria, né? A grande pergunta foi por que os estudantes não estão mais se matriculando em disciplinas de línguas que não o inglês, né? Línguas estrangeiras, sendo no contexto dos Estados Unidos. E o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Então, uma das alternativas que o relatório coloca são políticas que conectem as formações mais especializadas desses estudantes às línguas e como essas línguas podem ser relevantes para a carreira deles depois da formação, né? Os Estados Unidos, ou pelo menos a maioria das universidades, tem um centro de carreira muito importante, né? Então, a universidade, eu acredito que ela tenha uma característica um tanto diferente de como a gente vê o ensino superior no Brasil. Assim, elas, pelo menos na Universidade de Chicago, têm um lado muito mais utilitarista, né? Os estudantes eles fazem uma formação muito especializada, eles podem escolher tudo o que eles querem fazer e cada coisa que eles querem fazer. Então, é muito, como eu posso dizer, muito individualizado, talvez seja essa palavra. Então, eles realmente montam a carreira deles, montam a formação acadêmica deles do jeitinho que eles querem, né? Se a pessoa gosta muito da área de psicologia, mas também quer a formação abrangente em economia, isso é possível fazer nas disciplinas, nesses programas, né? E por isso uma das alternativas é a política do centro, que é a política do Centro de Línguas de Chicago, na Universidade de Chicago, que é fazer esse design reverso, começando pela condução de pesquisa em um domínio específico, para depois produzir testes de proficiência nesse domínio, então elaborar o currículo e depois o curso. E o foco muito grande nessa produção do teste de proficiência no domínio, porque outras pesquisas
já colocaram um perfil desses estudantes americanos muito atrelado à certificação. Então, eles dão muito valor a ter uma certificação que diga que eu sei ou que eu tenho proficiência nessa área dessa língua, para esse mercado, com essa experiência específica, né? Então, essa super especialização dentro de um nicho, ela é muito valorizada, porque se tem essa carreira super... eu estava pensando muito na palavra nichada, mas eu nem sei se essa palavra existe em português. Agora ela existe. Okay. E então, porque o leitorado está sendo muito importante nessa área. Não é a minha área de atuação, né, detesto a área de economia, eu tenho que colocar isso, mas é o que sobrou para eu fazer. Mas eu vejo como oportunidade porque o leitorado, ou a minha atuação na universidade, sendo um programa muito pequeno, o leitorado é o único ponto, no caso, eu sou a única pessoa que conhece todos os estudantes de todas as disciplinas de português, todas as pessoas que atuam com o português, com a literatura brasileira, com, sei lá, que sejam na área da engenharia, mas na área do Brasil, meio ambiente. Então, eu conheço todos os estudantes e eu sei dizer quem são os estudantes que vão na aula de meio ambiente, que fala sobre a Amazônia, e que poderiam chegar nas aulas de língua. Então, acho que o leitorado tem essa oportunidade única lá de ser esse único ponto de conexão entre todos os estudantes, professores, eventos da comunidade brasileira, e que talvez pode, dessa forma, participando da pesquisa, chegar ou ajudar a transformar e puxar um pouquinho mais de alunos para o nosso lado, né? Ok, e aí eu falei um pouquinho, essa análise de domínio, ela já aconteceu na universidade com outros grupos, e ela se mostrou um tanto interessante, principalmente aqui no espanhol, quando foi desenvolvida a pesquisa do espanhol para o direito, né, que foi eles tiveram um resultado muito interessante, que foi a não necessidade de trabalhar a escrita nessa disciplina de espanhol específica para o direito, porque esses estudantes, eles não escrevem em espanhol, né? Eles fazem a interpretação para os imigrantes e preenchem os formulários em inglês. Então, não tinha... Para a gente, foi uma descoberta, assim, talvez um tanto óbvia, mas que quando a gente vê, a gente pensa... realmente, eles não precisam escrever em espanhol nesse contexto, né? Depois tem o caso dessa pesquisa realizada com o Yiddish, que também viu essa lacuna da escrita, né? Também não existe a necessidade de focar na escrita nesse contexto. E a pesquisa do Luzen, que fala sobre o papel de ter essas credenciais especializadas para as carreiras dos estudantes e como eles veem isso positivamente. Então, as nossas perguntas de pesquisa são, no momento, né, quais são os conhecimentos, aptidões e habilidades, que eles chamam de KSAs, necessárias para os graduandos nas áreas de comunicação em negócios globais, que é o nicho com o qual a gente está trabalhando. Quais são os conhecimentos, aptidões e habilidades necessários para os graduandos na área de negócios culturais. Desculpa, pulei essa parte. Então, a gente separou em linguísticos e culturais. E qual é a lacuna? Com base nas outras pesquisas, a gente viu que existia a lacuna, e a gente, então, quer saber qual que é a lacuna para esse nicho, que esses estudantes enfrentam com relação ao que eles podem fazer e o que é esperado que eles façam uma vez que eles entram na área de economia e negócios. Então, a nossa população são somente estudantes dos cursos de economia e negócios. A gente vai coletar dados agora com as organizações com fins lucrativos que recrutam e contratam esses graduandos com habilidades em línguas estrangeiras específicas. A gente vai administrar as entrevistas com os administradores do escritório de carreira que trabalham com esses estudantes, egressos da área, e a gente tem analisado anúncios de emprego, livros didáticos e artigos acadêmicos que falam que são também nesse nicho. A gente acabou de receber a autorização, né, depois da revisão do questionário do Qualtrics, das entrevistas. A gente está fazendo análise de livros didáticos agora, eu vou mostrar um pouquinho sobre isso para vocês em 30 segundos. E a análise dos anúncios de emprego, né? Gente, é muita coisa. E aí, a gente analisou no português esses dois livros, eu mesma,
porque sou só eu no português, né? Esses 2 livros que são voltados para a área de negócios, né? O Bons Negócios Português do Brasil para o Mundo do Trabalho e o Working Portuguese for Beginners. E ela é uma análise preliminar porque só eu como vejo como professora. Acabou meu tempo, eu vou parar. Só queria mostrar para vocês um pouquinho da tabela de avaliação, né? A gente está trabalhando com os contextos, com os objetivos de cada atividade. Então, pensem que o livro Bons Negócios tem 24 unidades e a gente analisa cada tarefa do livro. Cada tarefa. Isso aqui é um recorte, sei lá, isso aqui não deve ser nem a primeira página. Enfim. Tudo isso vai virar um curso, talvez daqui a 5 anos, não sei. Nem voltar mais lá. Mas aí, para terminar com os desafios, a gente tem muita dificuldade de acessar os pontos focais para essa entrevista, por uma questão de direitos autorais, não, de privacidade, que é uma grande questão nos Estados Unidos, né? Existe uma grande discussão sobre, será que essas aulas não vão se tornar algo muito utilitarista, muito, sabe, muito rígido, muito ruim. Pode ser. Existe uma resistência do corpo docente mais tradicional das áreas das humanidades, que, enfim, a gente já conversou diversas vezes sobre isso, que isso pode se tornar um gancho para tirar estudantes dessa outra área. Eu não acho que vai, mas, enfim. E como que a gente faz para reter esses estudantes nas disciplinas que não são focadas, né, na área deles? E é isso. Muito obrigada.